Se vocês não se cumprimentaram ainda, cumprimentem-se, né? Dá um oi aí. Isso aí, amados. Vamos nos olhar, né? Nos olhar mais. Amém. O texto de hoje, pedi para você abrir em Romanos, capítulo 5. Puder baixar um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor. Faz eco. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um homem só, ou como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aqueles que haviam de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse mês a gente está bem aprofundando aí, né, não só
nas pregações, escola bíblica, no estudo expositivo que temos às quintas, né? Baseado em Romanos 5 e 6. E com qual propósito? De trazer um maior entendimento e também um aprofundamento sobre conceitos importantes para a nossa vida cristã, né? Temos aí ouvido e sido ensinado que somos justificados pela fé, né? Fé em quem? Fé eu tenho fé em mim mesmo. Não, né? Fé em quem? Fé em Jesus Cristo, amém. Então, nós temos sido ensinados muito sobre isso. Hoje, o nosso ponto de pregação é tratarmos de algo que ainda vai, vamos dizer assim, trazendo um maior entendimento sobre conceitos que são importantes, mas às vezes a gente deixa passar, né? Hoje foi muito boa a escola bíblica no sentido de trazer um equilíbrio de entendimento sobre legalidade, liberalismo e o que realmente o Evangelho diz, né? E você vê como a linha, ela é muito tênue, né? É muito perigoso se a gente não tem um conhecimento, um aprofundamento do que a Bíblia diz. Até em cânticos de louvores a gente acaba percebendo que podemos acabar tendendo para um lado sem conhecer a profundidade do que o Evangelho diz. Por isso a gente sempre procura fortalecê-los, incentivá-los a ler a palavra, e não só ler, né? Mas ter essa meditação, essa reflexão, para trazer um crescimento. Bom, queridos, o texto que nós lemos aqui, e eu vou enfatizar alguns versos, ele traz algumas questões que são muito importantes. E hoje a gente vai falar de consequência. Hoje a gente vai falar de pecado. E a gente vai falar de consequências desse pecado ao qual Paulo está fazendo uma apresentação aqui para nós no texto de Romanos. Então, o versículo 9, ele diz novamente: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Salvos da ira. A gente já vem falando isso desde o início de Romanos, né? Que Romanos, do início do livro de Romanos, que trata sobre algo que até então parece que a gente estava meio... E aí você ouve, ira de Deus. Cara, isso é algo que a gente vai estudando e vendo nos textos do Novo Testamento, nas cartas, que é apresentado algo que é muito sério. O desvio do início, lá no início, que aconteceu com Adão e Eva, trouxe para a humanidade o pecado. Mas também o pecado que a gente vê que estamos também, ou estávamos, melhor dizendo, debaixo da ira de Deus. Ira essa que está ainda no mundo. No mundo de quem? De quem não crê em Cristo Jesus. De quem não recebe o Evangelho como verdade para a sua vida. A ira permanece. E Paulo faz essa ênfase, e ele vai falando em outros textos, para que a gente possa compreender o quanto isso é sério no mundo. E o quanto às vezes a gente pegar e falar, então, nossa, o que a gente aprendeu na escola bíblica hoje, sobre essa parte do legalismo e a parte
esqueci a outra palavra, obrigado, liberalismo, acabam levando a gente a não atender pelas coisas que o mundo vai dizendo. Mas e o que o Evangelho diz? E aí o que o Evangelho diz é bem mais profundo e é testificado na própria palavra, e não no simplesmente um achismo, né? E é isso que a gente precisa se apegar. Então, uma das coisas é a ira de Deus. O verso 9, ele fala que, no finalzinho, seremos por ele salvos da ira. E aí o 10 diz, porque se nós, quando inimigos... Por que quando inimigos? Porque se estávamos debaixo da ira, éramos amigos de Deus? Então éramos o quê? Ponto. E ele fala, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vida de quem? Pela vida de Jesus. Reconciliados e salvos pela vida de Jesus. E aí Paulo está falando disso, e ele vai falando da obra da cruz, mas aí ele entra num ponto, que é a partir do verso 12, sobre uma comparação entre Adão e Cristo. E por que ele precisa trazer essa comparação de Adão e Cristo? Para que nós possamos entender sobre a ira de Deus, para que nós possamos entender sobre o pecado. Então hoje a gente vai mais enfatizar isso, sobre as consequências, sobre o que aconteceu. Vamos ver isso com mais profundidade. Então vamos para Gênesis capítulo 3. Você tem Gênesis aí na sua Bíblia? Capítulo 3. Vamos falar sobre algumas consequências aqui. O capítulo 3 ele é conhecido porque ele trata da queda, a queda do homem. Então, a gente sabe que no capítulo 1 trata da criação, né? Deus criando todas as coisas. O capítulo 2 fala de um relacionamento entre Deus e o homem, né? E o capítulo 3 vai falar da quebra desse relacionamento. Se há uma quebra desse relacionamento entre Deus e o homem, o que entrou para gerar essa quebra? O pecado. E aí, consequentemente, a ira de Deus, que vem sobre a humanidade. Então, nós vemos que o pecado entrando, vira um efeito dominó. Um efeito dominó de quê? De consequências destrutivas para o ser humano. E o capítulo 3, ele vai apontar várias consequências dessa que vai passando de geração em geração. E aí o que isso quer dizer? Que a história só se repete. Essa semana eu estava com a Maísa, a gente dá conselhos, né, aconselhamento, e aí a gente vai falando de algumas situações, e quando às vezes a gente precisa dar um aconselhamento que já foi dado para essa pessoa mais de uma vez, a gente meio que presume, a história vai se repetir. E isso não é profecia, viu? Isso é consequência de comportamento, consequência de mudanças que não aconteceram. E o que leva a uma lógica. Por isso que não é, senão a pessoa fala assim, nossa, o pastor e a pastora estão falando que vai acontecer isso de novo comigo. Não. São consequências de comportamentos que a pessoa escolhe. Conselho é dado, orientação é dada na palavra, mas as decisões e escolhas do ser humano, elas seguem conforme o entendimento que ela vai recebendo, ou ela vai negando. A liberdade está para a pessoa decidir, né? E, infelizmente, e eu falo para vocês que eu também já me vi nesse ponto, quando eu também pedia conselhos, né? E ainda peço,
mas quando eu já me colocando nessa parte de ovelha, de pedir conselhos, e aí eu me via pedindo os mesmos conselhos ou indo para caminhos que eu já sabia a resposta, mas eu queria ouvir coisas diferentes. Ou eu queria simplesmente ter de um líder uma aprovação daquilo que eu sei que já não é o certo, que está na minha vontade. Vocês estão me entendendo? Tá, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver, volto a dizer, o pecado gera efeitos dominó. Efeitos que vão se repetir. E esses efeitos se repetem e a gente passa a conhecer o que aconteceu no Éden, para que a gente comece a identificar esses pecados. Pecados esses que Paulo precisa apresentar de novo, ao falar de Adão como aonde entrou a ira e por que entrou a ira, qual foi o ponto, e o que Cristo fez para que essa ira se afastasse, para que essa ira fosse aniquilada, na verdade. Então, Gênesis 3, versos 7 a 10, a gente vai começar aqui a ver um primeiro ponto. Importante dizer, e eu sempre friso isso, quando Deus criou o mundo, quando Ele termina, Ele diz que tudo que Ele fez era mal? Se era bom, não é mal. Ponto. Não tem um porém mais. A palavra diz, tudo que ele fez, ele, inclusive o homem e a mulher, ele diz que era bom. Então, ponto. Aqui a gente já tem isso fechado, beleza? Então, não tem um mais aí. A Bíblia diz, se você crê que a Bíblia, o que ela fala é a verdade, então, você já tem isso como conceito. Tudo que ele fez era bom. Quando que entra o mal? Aí, capítulo 3, a gente vê algumas questões. Capítulo 3, versos, então, 7 a 10, diz assim: então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de quem? Do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive o quê? E fez o quê? Me escondi. Ok. Então, nós temos aqui, por enquanto, esse texto. Antes disso, a gente sabe que, o que aconteceu? Eles comeram o fruto de uma árvore. Fruto de uma árvore que Deus havia dito que era para eles comerem? Não. Tinha uma árvore específica. E essa árvore específica dizia que era uma árvore do conhecimento, do bem e do mal. E essa árvore eles deveriam comer? Deus orientou que não comessem. Ele falou: olha, tá vendo? Tem um monte de árvore aqui. Todas desejáveis de se comer esses frutos. Mas está vendo aquela ali? Então ele está falando de uma árvore específica. Deus aponta para essa árvore. E ele fala: essa árvore vocês não comerão. Na verdade, Deus falou para quem? Para Adão. Essa árvore não comerá. Então vocês não comerão. E ponto. Até aí a gente vê que Deus os visitava, havia um relacionamento. Deus foi dando orientações. Havia esse relacionamento e comunhão entre Deus e eles. Maravilhoso. A serpente, ela fala com Eva, ela diz a Eva que o que Deus falou, na verdade, não era bem assim, mas que ela poderia comer, eles poderiam comer.
despertou em Eva um desejo. Ela viu aquele fruto daquilo que não podia como desejável. Fala para Adão. Eva pega, come e dá para Adão, e comem os dois. Aí esse texto. Então abriram-se os olhos. E aí, quando abre os olhos, eles passam a conhecer um sentimento que não havia. Antes disso, eu pergunto para vocês, havia vergonha entre o homem e Deus? Havia vergonha? Porque eles estavam nus o tempo todo. Mas havia vergonha? Não havia. A partir do momento que eles comem, eles passam a ter sentimentos daquilo que eles só conheciam então, daquilo que era bom. Mas aquela árvore despertou neles aquilo que era mal, porque ali veio o quê? A morte. Veio o desligamento, a separação. Ali veio um rompimento. Teve um preço. Vocês já pararam para pensar nisso? Que teve um preço? O que Adão e Eva fizeram ao comer daquele fruto, teve um preço. Um preço que não ficou só para eles, ficou para a humanidade. E esse preço foi rompimento de comunhão, separação. Esse preço foi conhecer, através agora da autonomia, conhecer aquilo que só Deus conhecia, o bem e o mal. Quiseram ser igual a Deus. E aí, por isso que hoje, e aí essa linha que a gente estudou hoje, faz muito sentido. Liberalismo, legalismo, porque o liberalismo te leva a você achar que você é melhor do que o próprio Deus diz. E o legalismo, mais ainda, porque é pelo seu esforço. Sempre alguém está no lugar, menos Deus. E aí vem essa autonomia, essa escolha. Não é bem assim. Não é bem o que essa palavra diz. Não é bem o que a Bíblia diz. A gente consegue fazer melhor. Esse desejo já estava em Adão e Eva. Desejo então que gerou vergonha, quebrou o relacionamento. A gente vê que o texto diz: então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, porque quando se viram nus ficaram envergonhados. Ficaram envergonhados. Vergonha essa que está no ser humano. E é impressionante. Às vezes a gente vê isso com crianças já mostrando essa vergonha. Mais que o cuidado, mas é a vergonha que a gente já percebe. Nossa, mas aonde aprendeu? Já está lá. E o medo? Deus aparece no jardim, Ele fala: onde vocês estão? Quando ouvimos a sua voz, fizemos o quê? Nos escondemos. Tiveram medo dele. Tiveram medo porque deviam. Já ficou no subconsciente um sentimento: eu devo. E aí fugiram da presença de Deus. Sinais de que você está fora da presença de Deus, fora do caminho do Senhor, que você não está em comunhão com Deus. Essa palavra é quando você se vê com medo de se achegar a Deus. Você quer se afastar. E esse afastamento é para que você não mostre a vergonha da sua situação, que já sabe, mas você não quer mostrar sua vergonha.
Você não quer estar próximo. Falando ainda de aconselhamentos. Às vezes, quando a gente está aconselhando um irmão ou irmã, aí, um dos indícios, e eu não estou dizendo que isso acontece aqui, mas acontece, é você começar a deixar de ir ao culto. Começar a deixar de querer estar num culto. E eu não estou falando que é neste culto, mas de querer estar na presença, com o Senhor, juntamente com os irmãos. Porque isso só favorece indícios de como está a sua vida, no sentido de você não querer estar junto, em comunhão com os irmãos. Infelizmente, isso é um dos fatores que a gente acaba identificando. Eu não estou dizendo que é, mas são indícios. E aí a gente vai vendo cada vez mais um afastamento. Cada vez mais vai vir desculpas. Por que desculpas? Porque você poderia escolher estar, mas você deixa outras coisas serem prioridade. E isso é ponto. Vai fazendo cada vez mais te afastando. Então diz, onde vocês estão? Eu tive medo de ouvir uma palavra, eu tive medo de ser perguntado por que isso ou aquilo, eu tive medo de ficarem se intrometendo na minha vida. Não que a gente deva, mas família, reunião, é natural fazer perguntas. E quando você não quer contar da sua vida, o que você faz? Você se afasta. É melhor. Então são coisas que a gente vai pensando e vai refletindo e vai apontando como está o seu coração. Como está o seu sentimento, como está a sua vida. Não com homens, mas com Deus. Continuando. Vergonha e medo. Gênesis 3, versos 12 e 13. Diz, então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, o que é isso que você fez? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Outro indício do pecado, e ele está aí no mundo, é, você não assume culpa. Você transfere culpa. Você nunca está errado. Eu só fiz isso porque o Isaac me enganou. Eu só fiz isso porque o Alisson disse que era para me fazer. Mas eu sujar a minha imagem? Você está louco. Eu não. Eu só faço isso por conta... Eu só fiz isso por conta dele. Nunca a escolha é sua. Sempre você transfere para o outro a culpa. Nós vemos no texto que Adão recebeu uma orientação de quem? De Deus. Ele tinha escolha para comer ou não o fruto. Tinha ou não tinha? Mas o que ele fez? Quando viu a Eva deu o fruto, ele se lembrou da orientação de Deus? Segundo aqui o texto, parece que não. Parece que não. Mas ele comeu. Se ele lutou internamente, se eu vou comer ou não, não sabemos, o texto não diz. Mas talvez você no seu dia a dia, quando você sabe que você tem coisas que estão erradas, que estão te levando à destruição e ao pecado, você tem sim o poder de lembrar da palavra que diz que caminho você deve tomar. E que escolha você vai fazer. E você escolhe. E aí quando você escolhe, e aí vem e cai, aí a gente começa a culpar. Porque está tudo bem, quantas coisas estão fluindo, tem dinheiro na conta. Porque dinheiro pega, não pega? Quando tem dinheiro na conta, eu até exponho, estou aqui, estou ali, todo mundo vai me ver no Instagram, vai me ver nas redes sociais, ou eu vou fazer questão de mostrar para os outros que está tudo bem.
E aí as coisas estão fluindo. Estou comprando isso, estou comprando aquilo, estou comendo aquilo que eu quero. Porque tem dinheiro na conta. O emprego que eu queria. Ah, mano. Estou ali, ó, o emprego que eu queria. A pessoa que eu desejei. Estou com ela. Tá tudo bem, cara. Tá tudo fluindo. Agora tira. E é muitas vezes isso que acontece. Tira um desses fatores para saber onde está a motivação do seu coração. E aí, quando tira um desses fatores, onde está Deus? O que aconteceu? O que eu fiz para Deus para acontecer isso ou aquilo? E aí a gente começa a cair numa crise. Uma frustração. E começa a procurar culpados. Por que aconteceu isso? Mas e eu? Onde eu entro nessa história? Vítima, claro. Vítima. Afinal de contas, eu também sou vítima por ter nascido já em pecado. Porque se é vítima, né? Então eu já vou ter que entrar já no princípio. Já sou vítima. Por que meus pais me fizeram, então? Oxe, se eu falar para você que isso não é bíblico, vai em Jó. Vai em Jó. Maldito o dia que eu nasci. Jó capítulo 3. Foi tirado tudo de mim. Perdi minha propriedade, perdi meus filhos. Maldito seja o dia que eu nasci. Então a gente está sempre procurando culpados. E aí o texto de Jó, para quem já leu o livro de Jó, é um texto, é um livro, né? Que é mais de 40 capítulos. Só buscando justificação. Não adianta o Isaac, o João, o Jefferson vir aqui, os 3 amigos de Jó, me consolar, falar isso ou aquilo. Não. Só procurando justificação. Até que Deus aparece no final. Transferência de culpa. Procuramos sempre transferir culpa. Mas quem está em Cristo, quem está unido em Cristo, nova criatura é. Agora, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui não é simplesmente palavras sendo jogadas, mas é o fato, quanto isso faz referência sobre a sua vida no dia a dia. Quanto isso faz referência sobre a prática do dia a dia, para saber, eu preciso aplicar isso agora. Cristo vive em mim. Como eu aplico? Primeiro, simplesmente me rendendo. Simplesmente me rendendo. E crendo que realmente, se Cristo vive em mim, o que tiver de melhor vem dele. Perdi o meu emprego. Perdi a pessoa em que eu achava que era ela, ou era ele. E aí, como que é? Procurarei culpados ou eu entregarei tudo isso ao Senhor? Lembra Jesus? Sobretudo seja feita a minha vontade. Não a minha vontade, mas a sua vontade. É difícil entregar. E aí eu olho para Jó. Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilhoso. Mas depois o livro fala de um monte de luta sobre isso. Não foi tão simples. Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor, oh glória. Que palavra poderosa que Jó deu. Mas depois foi um tempo de luta grande, gente. E muitas vezes é um tempo de luta quando você perdeu o seu emprego, aonde você colocou o seu ídolo, aonde você colocou o seu sustento, aonde de repente você falou, é daqui que vai vir, e ótimo, é aqui que eu vou construir tudo, e de repente aquilo caiu. O que eu faço agora? A minha realização estava na minha amada. Minha realização estava na Maísa. E aí, de repente,
acontece uma perda, como que eu faço agora? É um processo de luta e de dependência em você mesmo. Vou me levantar de novo. Que o Senhor me conduza. Ele tem o caminho. É difícil, gente. O que eu estou falando aqui não é fácil, não. Mas é a verdade que nós temos em Cristo Jesus. Quer uma coisa mais pessoal? Um problema de saúde seu. Uma situação onde você está bem e de repente acontece uma situação de saúde que te trava. Como é que você vai lidar com isso? Vai culpar Deus também? Como lidar com isso? Eu agradeço a Deus todos os dias pela saúde que eu tenho. Mas se em algum momento faltar algo que vai fazer com que eu deixe de fazer aquilo que eu fazia sempre, como que eu lido com isso? Vou transferir culpa a quem? Ou eu realmente preciso transferir culpa a alguém? São reflexões profundas, mas são do nosso dia a dia, gente. São as crises que nos levam a um aperfeiçoamento nele. Porque agora eu estou unido a quem? A Cristo. E viver em Cristo é viver em contentamento com aquilo que Ele me deu. Sejam quais forem as consequências. Mas se eu estou em Cristo, eu aprendo a viver com isso. Não é fácil. Dizer para vocês que é, eu penso hoje que não é. Há uma transferência de culpa. Quando a gente acusa, foi ele, foi ela, e agora eu vou falar de relacionamento de casais, a gente transfere a culpa sempre para o outro. Porque quando há culpa, quando há pecado, quando há pecado, há uma desarmonia no casamento. E aí, como lidar com isso? Primeira coisa e essa desarmonia a gente começa a ver quando se começa a apontar. É por causa disso, é por causa daquilo. Porque eu só fiz isso porque você fez isso, e aí começa. Aí você já se perde de onde começou o problema. Porque quando começa a argumentar, aí um fez isso, o outro fez, aí parece que é uma briga de, opa, foi você, fui eu. E aí um não vai abrir, um não vai chegar e falar assim, quer saber, vamos parar com isso. Vamos orar. Quer saber, realmente queremos tratar com isso? Então, vamos começar a reconhecer quem é o centro do nosso relacionamento. É Jesus. Então, em cima desse relacionamento, debaixo desse relacionamento em que Cristo é o centro, como que a gente pode tratar as coisas? Primeira coisa, eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Segundo, há pecado, confissões. Terceiro, liberação de perdão. Quarto, e aí a gente vai... Mas isso só pode acontecer a partir de um relacionamento sincero e verdadeiro com quem? Entre eu e a Maísa? Não, primeiramente com Cristo. E aí, tendo esse elo, a gente se submete. E há respeito. Não tem respeito, ela não me respeita. Isso para o homem isso é cruel, velho. Vou falar para vocês, mulheres, se tem uma coisa que pega no homem é quando ele se sente desrespeitado. Muitas vezes ele não vai falar, mas ele vai demonstrar. Esse é o comportamento do homem. E eu não estou falando de mim, não. Eu sou assim. Mas eu não estou falando de mim só, não. O homem, em geral, ele é assim. Você quer ouvir dele, mas ele não fala, ele demonstra.
E às vezes o demonstrar dele é simplesmente ficar quieto ou se afastar. É um comportamento diferente da mulher. Para a mulher tem um monte de coisa que pega, mas para o homem, uma das coisas que mais pega, e é básico, é ele se sentir desrespeitado ou substituir por honrado. É uma coisa que está nele. É uma coisa que está no homem. E para a mulher tem um monte de outras coisas que o homem acaba deixando de fazer. É verdade. Mas eu falo para vocês, no homem uma das coisas principais é essa. Ah, você quer ouvir isso, você quer que o homem faça isso e tal, tal. Mas tem uma coisa só que pega muito no homem, velho. É isso. E aí você quer trabalhar, quer fazer um monte de coisa e tal. E é só uma coisa que pega. Mas eu vou te falar que, então vamos começar a tratar disso. Não. Isso aí é só uma revelação de que a coisa já está em um outro nível. E para tratar disso, novamente, tem que ser no centro, em Cristo. E eu estou trazendo essas coisas por quê? Porque é a quebra de relacionamento. Porque há transferências de culpas e tal, tal. E como organizar isso? Como lidar com isso? Gente, tem que ser em Cristo, tem que ter conversas, tem que ter... E até para o homem, essa questão da honrar e desonrar e tal, também para ele não tem que ser assim. E eu volto a dizer para vocês, eu estou falando isso, mas para o homem não tem que ser assim. Se ele está em Cristo, o comportamento dele também tem que ser diferente. Ah, não, mas eu fui desonrado, ou eu fui desrespeitado, e agora acaba tendo uma vingança. Uma vingança muitas vezes silenciosa. E esse tipo de vingança, homens, me escutem, isso não agrada a Deus. Não quer dizer que a consequência disso justifique o seu comportamento. Não quer dizer. Só mostra que você também precisa ir para a cruz, pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a mudar esse tipo de comportamento. Me ajuda a ter uma conversa com a minha esposa. Me ajuda a mostrar coisas para que isso mude no nosso relacionamento. Porque vira um relacionamento caído. Continuando. Por que vira um relacionamento caído? Porque está pautado no egoísmo. Falando de relacionamento, eu me sinto honrado quando minha mulher faz o meu almoço, a minha janta, a minha comida. Se ela não faz, isso para mim é uma desonra. Eu me sinto honrado quando minha mulher, quando minha esposa, ela me espera, ou o meu marido me espera. Sabe, tem coisas que a gente começa a colocar como pauta, mas isso tudo faz parte de um posicionamento nosso também de egoísmo. Egoísmo tem o quê? O que significa o egoísmo? Um despertamento de emoções que aconteceram no Éden e que não tinha de aquilo que é mal. Então é onde eu falo, vamos olhar para nós? Vamos olhar para dentro de nós? Porque o que tem que sustentar? Uma vez que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vontade do Senhor. O egoísmo faz parte da minha vontade ou da vontade do Senhor? Pergunta para nós. É uma avaliação, né? É uma autoavaliação. Então, isso tudo, para que eu possa me render, eu tenho que negar esse meu egoísmo. Eu tenho que negar essa minha vontade. A autodefesa faz parte da minha vontade ou da vontade de Deus? É ainda a minha imagem. Eu preciso me defender. Eu preciso me justificar. Até que você vê que isso não vai estar dando em nada. Como que você faz? Entrega para o Senhor. Entrega ao Senhor. Porque a gente procura sempre defender a nossa imagem. Adão defendeu. Mas foi essa mulher que tu me deste. Não só defendeu, mas como disse a Deus que o que Deus fez não era bom. A mulher falou, não, foi essa mulher que tu me deste, por isso que eu pequei.
Agora você quer jogar para mim? Agora imagina num relacionamento de conversa homem e mulher. Não, mas foi você que me deu isso. A gente querendo argumentar, manipular, né? Somos bons nisso. Manipular as situações para trazer a favor de quem? Claro, a meu favor sempre. Né? Então eu te falo, se você é bom em manipular, pensa bem no porquê que você manipula. Para trazer coisas a seu favor, pensa bem se isso é bom. Davi era ótimo também. Eu vejo isso na Bíblia. Davi era muito bom em manipular. Mas, se ele não colocasse isso diante de Deus, viria a favor dele. Batseba. Como eu desejo aquela mulher. Traz ela para mim. Não, não só traz ela para mim. Ixi, agora já tive relação. Ixi, deu ruim. Como é que eu escondo esse pecado? Bom, eu sou rei. Tenho autoridade. O marido dela é um soldado. Estamos tendo guerra? Deixa eu fazer uma carta aqui. Olha o egoísmo. Não pensei duas vezes. Esqueci o nome do capitão lá da guerra. Lá. Qual o nome? Não, Urias foi o marido. Para a carta para quem mandou. Não. O capitão para quem ele mandaria para que ele lesse a carta de Urias, para Urias, né? Então, Joabe. Pegou e escreve para Joabe. Joabe, estou aqui mandando Urias, que está aqui há 3 dias aqui, e tá importunando, e vai revelar o meu pecado. Eu queria que ele fizesse aqui o relacionamento com a mulher dele, porque a mulher dele está grávida, mas o filho não é dela, é meu. Então, se ele tiver um relacionamento, aí tudo se resolve, mas o homem não quer. Então, vou ter que resolver isso de outro jeito. Isso ele não disse na carta, tá? Pensamentos de Davi. E aí, Davi escreve para Joabe. Joabe, põe a Urias na comissão de frente da batalha. E não diz mais nada. Estão somente... O Joabe obedece. Joabe recebe a carta, vem aqui, digamos que Isaac é o Urias. Todo animado, servindo ao Senhor. Aí Isaac vem, entrega para mim. Aí eu olho e falo, mano, vou colocar esse cara, tá bom. Isaac, seguinte, tá vendo aquela batalha lá? Aqueles filisteus? É o seguinte, Isaac, você é corajoso, olha a manipulação. Você vai estar na frente lá da batalha, beleza? O que isso significava? Os primeiros que morrem seriam ali. Urias morreu. Urias foi colocado na frente da batalha. Morreu. Aí Davi, resolvido. Batseba agora está viúva. Posso assumir o filho. Tudo certo. Mas o cara era filho de Deus, temente a Deus, consultava a Deus em tudo, era rei ao qual quem colocou ele no trono foi o próprio Deus. Eu e você somos filhos aqui, igreja, nós somos filhos de Deus. O que eu quero dizer com isso é que os nossos pecados não ficam encobertos diante do Senhor. Graças a Ele. Senão estava lascado, palavras da Maísa. Então, os nossos pecados não ficam encobertos, porque você é como Davi, é um filho. Você tem entendimento que é Deus quem cuida de você? A partir do momento que nem o Elton falou, com 28 anos, aconteceu a minha conversão. Se sua conversão aconteceu, sei lá, foi agora, esse ano, ou foi há anos atrás como a minha, eu sigo o Senhor agora. É Ele quem me guia. E se é Ele quem me guia e me rege, eu vivo uma união com Ele. Então, egoísmo, eu vou sempre ser confrontado. Manipulador, vou sempre ser confrontado. Estou em pecado, vou sempre ser confrontado pelo Senhor. Por amor a quem? Por amor a mim mesmo. Por quê? Porque o Senhor quer que o meu relacionamento de unidade com Ele, conforme João 17, esteja ainda nele.
Porque quando você está aqui orando e adorando, o que você busca? Um relacionamento de unidade com Ele. E é isso que o Senhor tem mantido, mas para ser mantido, Ele vai confrontar aquilo que o velho homem está ali, ó. Ele vai confrontar situações aonde você vê coisas da carne. E precisam sair, ou precisam ser envergonhadas. Como foi envergonhado por Davi, onde falou, onde você estava? Ai, eu tive medo, então eu me escondi. E essas vestes? Então a gente teve vergonha de ti. O Senhor não quer que tenhamos vergonha na presença dEle. Ele quer que sejamos como crianças. Tenhamos acesso livre de relacionamento e liberdade e amor. Mas o pecado nos afasta. Agora eu pergunto, isso não se repete lá atrás? Isso não se repete ainda? Se repete. Mas o Senhor quer que tenhamos relacionamento com Ele. Relacionamento de intimidade, relacionamento de amor. Então, queridos, vergonha, medo, transferência de culpa, egoísmo, autodefesa. E aí a gente tem outras coisas, como por exemplo, Gênesis 16 e 19, capítulo 3, versos 16 e 19 diz: e a mulher, ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Isso aqui, sentença de Deus. E aqui ele diz assim, a serpente, a mulher e Adão, verso 17. Adão disse, por ter dado ouvido à voz de sua mulher, no sentido de aceitar algo que não era certo, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra. Por causa de quem? Por causa da Eva, né? É por causa da Eva? É por causa de quem? Da serpente, né? Não, também não. É por causa de quem? Homens, é por causa de quem? É por causa do homem. Por causa de Adão. Então, uma das coisas que nós homens temos que ter, e aí você fala, o que é ser homem? É ser corajoso e tomar posicionamento e assumir. Quando você tem que cuidar da sua família e assumir, você não tem que transferir, você tem que falar, peraí, fui eu. Se minha mulher está agindo do jeito que está, eu tenho que olhar para mim e falar, mano, eu estou com participação nisso. Por que eu estou deixando isso seguir nesse caminho? Vai para Deus. Homem, vá para Deus. Busque o Senhor. Quer ser aquele sacerdote dentro da sua casa? Vá para Deus, para ser instrumento para abençoar o seu filho, a sua esposa. Isso não era para ser pregação para nós homens, mas eu fui direcionado para isso. Talvez o João fala, quando é que vai ser o encontro dos homens? Talvez por conta disso. Então, gente, pecados. Porque a palavra é para mim também, né? Pecados, eles acabam nos afastando e vão só mostrando o que Paulo está dizendo. Qual a diferença entre Adão e Jesus? Adão foi por onde entrou o pecado. E por onde entrou o pecado, entrou também a desobediência. Entrou a ira. Pecado de desobediência. E eu acho que é por isso que pega no homem a questão de honrar. Porque essa questão de respeito e honra está meio que ligado a essa questão da obediência. Dele achar que ele está falando, não faz isso, e a pessoa vai e faz diferente. Ele se sente confrontado. E eu confesso, Fábio, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Fábio, tenho dificuldade. E é uma questão que eu tenho que ser... eu estou confessando aqui, gente. É uma questão que eu tenho de ser tratado nisso, com Deus. Porque eu tenho dificuldade. Eu achar que eu estou fazendo algo em proteção e aí eu sou confrontado naquilo, aquilo mexe. E aí, um dos meus primeiros comportamentos é me calar. Então, fazendo uma análise minha. Meu Deus, aqui não é uma terapia. Mas é uma confissão. Uma confissão de Fábio, como ele se comporta. Agora eu falo, isso louva a Deus?
Eu acredito que não. Como é que eu posso mudar meu relacionamento em casa? Primeiro, Deus, minha família. Vamos conversar? É difícil, gente. Mas é algo que precisa acontecer para a glória do Senhor. E eu aprendi a lidar com isso. Porque a palavra, no início, como é importante a gente estudar a palavra e ver. Olha quantos pecados aconteceram em Gênesis capítulo 3. Quantas consequências acontecem em Gênesis capítulo 3. E a gente só vê o resultado das coisas que não estão acontecendo e só vai apontando. Não dá certo, eu quero separar. Não dá certo, não foi esse homem, não foi essa mulher que eu pedi para Deus. Não dá certo. E a gente começa a apontar um monte de coisa. Mas a questão está nesse coração que não foi transformado 100%. Se é que isso acontece. Eu acho que não. Ou ele é ou não é. Agora, a questão é, se foi transformado, então a palavra ela é sensível para mim. Eu ouço, então eu vou no Senhor. Como Davi. Davi foi confrontado. Eu não contei a história toda, né? Preciso fechar. A história toda é que parece que Davi escondeu o pecado, mas não escondeu, não. Veio um profeta um dia. Aí vem o Natan, que foi mencionado aqui. Senhor rei, e olha a coragem de Natan, podia ser condenado à morte. O rei, né? Se acontecesse, ele começa a contar uma história, não vou contar aqui para não tomar tempo, e ele começa a contar uma história de alguém que está agindo com injustiça. Davi vai ficando maluco de raiva. Mano, me fala quem é esse que você está falando que foi injustiçado, porque eu vou discipliná-lo, eu vou corrigi-lo. Se necessário, eu vou matá-lo. Davi já queria fazer justiça. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente peca, erra lá atrás, e vem as consequências, e a gente não quer saber das consequências. A gente esquece do que fez lá atrás, e só quer resolver. E aí é o que estava acontecendo com Davi, até que Natan chegou e falou, essa pessoa é você. Quando Natan fala que essa pessoa era Davi, e Davi era temente a Deus, a consciência do pecado veio. Esse homem chorou amargamente. Quem lembra o salmo de Davi que mostra esse? 51, isso mesmo. Salmo 51. Você quer ver o lamento de Davi? Lê Salmo 51. A confissão que Davi faz diante de Deus do pecado dele. Isso é uma pessoa temente a Deus. Ele confessou e se arrependeu diante de Deus. Então, quando eu disse que não fica nada encoberto, é porque realmente não fica. Agora, como Deus vai fazer, também aí não sou eu quem diz, mas Deus faz. Por amor a quem? Por amor a Ele mesmo e por amor aos seus filhos. Ele faz isso. Porque Deus quer que nós, filhos, cresçamos na presença dEle. Cresçamos no relacionamento. Que nós, filhos, cada vez mais tenhamos uma união sincera com Ele, verdadeira. Uma união que vai mostrar ao mundo como Deus age e como Ele restaura vidas e famílias. Então, nessa manhã, eu quero encerrar dizendo, o Senhor está restaurando casamentos, mas casamentos que precisam ser confessados, que precisam ser chorados na presença do Senhor, que precisam ser conversados com amor diante do Senhor. Ele restaura. Ele transforma. Casamentos esses também que significa relacionamento seu com o Senhor, porque o seu relacionamento com o Senhor também é um casamento. Casamentos esses em que se você ter a coragem de ir diante dele, como Davi teve, de se confessar e chorar na presença dele, ele restaura tudo. E ainda mais, como ele fez com Jó, como ele fez com Davi, como ele vai fazer com você. Sabe por quê? Porque agora o centro na sua vida é quem? Jesus Cristo. Amém? Não tenho mais tempo. Eu quero orar com você.
e a gente vai adorar com um cântico. Pai, diante de Ti, Senhor, e dessa palavra, queremos apresentar esse texto. Falamos aqui, Senhor, de algumas consequências de pecado. Pecado esse que Paulo apresenta em Romanos capítulo 5, aonde diz que por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Todos. Mas a obra de Jesus na cruz trouxe reconciliação, nos livrou da ira, nos salvou, porque agora vivemos pela vida de Jesus, não mais na nossa. Fomos reconciliados. E a partir disso, podemos viver uma nova vida. A partir disso, uma vida de santidade. Lutas virão, erros ainda serão cometidos, mas agora nós temos o centro em Jesus. Aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3 é um alerta para nós. Nós olhamos para isso tudo como consequência, mas a palavra diz que Jesus, Ele levou sobre si todas essas dores, Ele levou sobre si essa morte, e nós estávamos nela, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e nos deu nova vida, uma nova vida, vida essa de esperança, vida essa ao qual nós sabemos a quem agora pertencemos, vida essa que me dá possibilidade, não pela minha força, não pelo meu braço, mas seguindo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, levar reconciliação, trazer reconciliação, reconciliação minha com Deus, reconciliação no meu casamento, reconciliação nas amizades, nas dificuldades de perdoar e pedir perdão. O Senhor, pelo seu poder, trouxe reconciliação, porque não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. Agora eu não vivo a desobedecê-lo, mas eu vivo a aprender a andar na obediência, como Ele perfeitamente o fez. Nós agora olhamos para Ele e buscamos obedecê-lo, pois a Ele, e tão somente a Ele, seja a glória para sempre.